Tem uma questão específica que o senhor também era muito acusado no governo de misoginia. O presidente Lula tem falas que também são apontadas como machismo. Por exemplo, na posse da ministra Gleisi, quando ele diz que ela era bonita e ia negociar com o Congresso. Mas o senhor acumulou aí uma certa repulsa do eleitorado feminino, né? Eu pergunto, do ponto de vista até um pouco mais filosófico, assim... senhores, né, o senhor, o presidente Lula, homens de 70, 80 anos, você consegue fazer aí uma avaliação, uma reflexão de que é preciso evoluir no tratamento com as mulheres, de que é preciso entender que as mulheres podem e devem ocupar espaço de uma forma sem ser acusadas de feminista, apenas ocupando o nosso espaço? Você consegue analisar um pouquinho esse machismo estrutural? Me aponte um caso concreto, eu com as mulheres. O senhor disse que a Maria do Rosário não podia ser estuprada porque era feia. Não merecia. O que aconteceu segundos antes? Ela me chamou de estuprador. Eu casado, com filho, me chamou de estuprador. Tudo bem, ela cometeu um erro e o senhor repete o erro. Mas assim, o senhor não vê nenhum... quente. É sangue quente. Tá? Agora, ela me acusa disso. Ela estava defendendo o estuprador homicida Champinha naquele momento. Cadaliane Fredebach, tá lá em São Paulo, tá? O cara, esse Champinha, ela estava acampada com o namorado, tinha enganado o pai, lá numa fazenda lá na periferia de São Paulo. E o cara chegou, matou o garoto com um tiro na nuca e ficou 3 dias estuprando a menina. Finalmente, ele resolveu degolá-la, executá-la. Dava facuada, o cabo do facão na cabeça dela, não matou, cortou o pescoço dela. E quando foi pego, eu fui convidado no Salão Verde, uma imprensa, não sei que televisão que foi, para discutir esse assunto. E ela chegou logo depois. Ela interferiu, entrou na minha discussão. Depois seria a vez dela falar. Ela foi defender o estuprador Champinha. Estuprador e assassino Champinha. Dizendo que tinha 17 anos de idade, não sabia o que estava fazendo. E ali o sangue quente não é apenas ter me chamado de estuprador, é a circunstância como tudo aquilo aconteceu. Eu sempre fui uma pessoa voltada para a questão da segurança. Pode não concordar com as minhas teses, mas sempre fui voltado para isso. O senhor se considera machista, não? Negativo, você não sabe, pergunta a minha esposa. Quando o senhor fala que a sua esposa, durante o governo, o senhor disse que ela não tinha experiência, o senhor já deu outras declarações que sim, são machistas. Às vezes a gente vive no machismo estrutural, não, presidente. O senhor não acha que o senhor é machista? Ela ganhou experiência na questão política com a presidência. Ela não tinha experiência realmente. É uma pessoa humilde aqui da Ceilândia, trabalhava como assessora na Câmara dos Deputados, eu a conheci lá, estava separado, e acabei me casando com ela. Já tinha uma filha de 5 anos de idade. Agora, não foi só a misoginia que eu fui acusado, foi de racismo. Eu estou sem a minha medalha pacificador com palma aqui. Uma medalha que você ganha no Exército e você arrisca a vida para salvar o terceiro. Eu tirei da lagoa o Celso Negão. Se eu fosse racista, tinha deixado o Celso morrer afogado. Eu fui acusado de não gostar do nordestino. O meu sogro, que é o Paulo Negão, lá de Crateús, Ceará. Eu fui acusado de pedofilia, ô Josias, pelo Janones. E depois no programa eleitoral do PT. Aquele só de pintou um clima. Eu sempre usei pintou um clima, vamos lá. Eu não uso mais isso aí. Porque eu quero levar para o lado que pintou um clima, eu com 30 seguranças de moto. Você não imagina o que aconteceu com esse cara depois disso. Eu vou contar com propriedade, viu? Porque esse cara sou eu. Eu abandonei a carreira na TV depois que eu levei o susto. Mas não tô falando desse aí, não. Eu tô falando desse outro. Olha aqui, ó. Quando eu descobri que cada notícia que eu repercutia aqui na internet, do jeito certo, claro, poderia me render isso daqui, eu não tive dúvidas. E sabe o que é melhor? Qualquer um pode fazer. E você não tem que gastar com tráfego pago, com domínio de site, nada. Eu fiz um vídeo se você quiser entender melhor. Do meu lado, eu vou para dentro de uma casa, fui convidado a entrar para fazer besteira. Não tem cabimento isso aí. Eu fui ver as meninas venezuelanas lá, até me excedi. Mas realmente, nós não queremos para o Brasil o que acontece com a Venezuela. Até porque não temos para onde ir aqui no Brasil. A gente vai para onde? Para Angola? Vai para o Paraguai? Estados Unidos você não entra mais. Queremos isso no nosso Brasil? E a economia sinaliza que estamos caminhando nesse sentido. Agora, as acusações contra mim eram enormes. O problema com a imprensa, meu, não tem verba. Eu fui o primeiro, Josias, o único chefe de Estado do Brasil que tinha teto de gasto. Você tem que cortar onde? Se eu tinha teto de gasto. Vou cortar no que seria menos importante para a gente. Aí começou a briga com a imprensa.
O senhor já mencionou aí algumas mudanças em relação à sua relação com a imprensa. O senhor está aqui hoje nos concedendo essa entrevista. Quem diria, eu estava falando com o Josias aqui. Pois é. O que mudou na sua percepção sobre esse seu comportamento de resistência? Olha só, muita gente falou que não devia vir aqui. O Josias, é um lugar adequado. Eu vou no Pitoli, eu vou no Augusto Nunes, tá certo? E, obviamente, tem um comportamento um pouco diferente do Josias. Aqui, para mim, é o melhor lugar. A gente fura a bolha. Vamos levar para a população o que está acontecendo. Eu acredito, o Josias pode até não concordar. Mas eu respondi o que tinha que ser respondido aqui. Eu não posso ficar fugindo. E a experiência, eu tenho certeza, se hoje voltasse, militar só no GSI. Nem na defesa botaria militar. Apesar de ser apaixonado pelo Braga Neto, excelente trabalho, entre outros. Mas é civil. Os ministros palacianos seriam mais experientes. Teria um militar lá também. Que experiência é essa? De parlamento. Eu fui muito bem, me senti muito bem com o Ciro quando ele assumiu a Casa Civil. Dado a vivência, o seu conhecimento com o parlamento, me tirou uma série de problemas. Ele resolveu o assunto. Ele procurava o líder e conversava. Antigamente, o Braga Neto foi chefe da Casa Civil, mas não sabia conversar com os caras. Foi um erro meu. Hoje te votaria muito melhor. Até a relação com o Supremo Tribunal Federal. Tem que ter um relacionamento com o Supremo Tribunal Federal. Ponto final. Tem que ter um relacionamento. Por mais que temos aresta com alguns. Aquele canalha lá do 7 de setembro que o senhor dirigiu ao Alexandre de Moraes, o senhor se arrepende? Não falaria de novo aqui. Não falaria? Não falaria. Mas ele realmente, se eu não me engano, foi logo após o Ramagem, né? Que ele foi. Que era um canalha e ameaçava, não vou mais cumprir decisão e tal. Foi desabafo. Não falaria mais. Não falaria mais. Nem teria mais. O cercadinho antes, nós botamos para dentro do Alvorada. Tinha um cercadinho lá fora, onde a imprensa toda ficava ali a 3 metros com um binóculo de você. Não ia ter mais isso aí. Não ia ter mais cercadinho? Não, o cercadinho pode ter lá dentro, né? Mas não aceitar a provocação. Agora, no Exército, o senhor também costumava se referir ao meu Exército, né? Muita gente falava em um certo sequestro do uso da imagem ali. E hoje, né, na instituição, eles falam em uma readequação de imagem. Eles têm pesquisas que mostram que a imagem foi, de fato, desgastada. O senhor, como é que o senhor vê hoje a atual cúpula do Exército e o senhor reconhece que criou um desgaste para a imagem das Forças Armadas como instituição? Eu não criei desgaste para ninguém. O problema que houve foi as palavras do general Dutra, após o 8 de janeiro. Esse foi o grande problema que foi tido ali. Fora isso, não tinha problema nenhum. O Exército. Quais foram as palavras do general Dutra? Perdão, presidente, que eu não nós cercamos e eles achavam que estavam sendo protegidos. No dia seguinte, prendemos todo mundo. Elogiou a inteligência emocional do Lula. Ele era o comandante militar do Planalto, né? Do Planalto, sim. 3 estrelas. Tá? Então, o problema foi por aí. Ninguém achava, eu conversava com os comandantes, né? Mais com a defesa, sobre os acampamentos. É melhor deixar aí. O próprio Zé Múcio, ministro da Defesa, falou, eu tinha parentes nos quartéis aqui de Recife, tinha amigos nos quartéis de Brasília. Ninguém é bandido, ninguém quer dar golpe. Fosse feita uma pesquisa hoje nas Forças Armadas, o senhor teria 90%, não? Acredito que por aí. Dos votos, acredito que por aí. Dá até mais, não vai entender. Até o tempo te mostra, né? Onde você possivelmente errou. Agora, uma das críticas que são feitas é que houve uma politização das Forças Armadas, né? A política entrou nos quartéis. E aí quem acha que isso é deletério, que é ruim, diz que quando entra a política, a disciplina sai pelo outro lado, né? Neste episódio que está sob julgamento agora no Supremo, há um leque um conjunto de mensagens quando o general Freire Gomes teve um comportamento diferente do que desejavam os seus apoiadores, a mensagem do Braga Neto dizendo vamos hostilizar o Freire Gomes e o Batista Júnior, quer dizer, aquela família militar se desfez momentaneamente naquele episódio, né? Falta de disciplina. Eu não acuso o Freire Gomes, você nunca viu falando nada sobre o meu exército ainda. Eu sou capitão do exército. Fui formado na mesma academia do Freire Gomes. E o que nós conversamos reservadamente, em nenhum momento o Braga Neto se fez presente nessas reuniões. Nem o Cid se fez presente nessas reuniões. É só nós. O senhor, olhando agora essas mensagens que estão lá, acha que foi um erro mandar hostilizar até as famílias dos comandantes? Hostilizar, eu não mandei ninguém hostilizar ninguém. Você vê uma coisa, né? O Exército participou das eleições. Nós não participamos das eleições.
o ministro Barroso, presidindo o TSE, criou a Comissão de Transparência Eleitoral e botou lá dentro para fiscalizar as Forças Armadas. Quando eu vi aquilo, eu falei, pô, legal. Nós temos um comando de defesa cibernética em Brasília. O pessoal lá que... E concluíram que não houve fraude, né? Que as zonas não foram fraudadas. Bem, depois nós vamos ver que outras coisas aconteceram. Mas vamos considerar a página virada. Quem botou as Forças Armadas para dentro da política foi o ministro Barroso, então presidente do TSE.